Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, ó Deus, estamos aqui, reunidos, ó Deus, no Teu nome, e somente a Ele é que nós queremos, Pai, que a nossa mente seja aberta, o nosso joelho se dobre, e o nosso coração, meu Pai, venha guardar a Tua palavra. Fala conosco, Senhor, nesta noite. Fala, Senhor, com quem prega, mas fala, Senhor, também com quem ouve. Fala, meu Deus, com quem vai ouvir, Senhor, também através da live. Ó Deus, em nome de Jesus, que tudo nesta noite aqui seja para o Teu louvor, seja para a Tua honra e seja, Senhor, também para a Tua glória. Em nome de Jesus eu oro, mas também agradeço ao Senhor, hoje para todos sempre, e todos digam amém, graças a Deus. Então vamos lá, livro de Números, capítulo de número 17, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. O Senhor disse a Moisés: fala aos filhos de Israel e receba deles bordões, um pela casa de cada pai, de todos os seus chefes, segundo as casas de seus pais. Isto é, 12 bordões. Escreva o nome de cada um sobre o seu bordão. Porém, o nome de Arão você escreverá sobre o bordão de Levi, porque cada cabeça da casa de seus pais terá um bordão. Ponha esses bordões na tenda do encontro, diante da arca do testemunho, onde eu me encontro com vocês. O bordão do homem que eu escolher, esse florescerá. Assim farei cessar as murmurações que os filhos de Israel proferem contra vocês. Versículo 6. Então Moisés falou aos filhos de Israel, e todos os seus chefes lhe deram bordões. Cada um lhe deu um, segundo as casas de seus pais, 12 bordões, e entre eles estava o bordão de Arão. Moisés pôs estes bordões diante do Senhor, na tenda do testemunho. No dia seguinte, Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que o bordão de Arão, pela casa de Levi, havia brotado, e tendo feito sair brotos, havia produzido flores, e dava também amêndoas. Então Moisés trouxe todos os bordões diante do Senhor, e de todos os filhos de Israel, e eles olharam, e cada um pegou o seu bordão. O Senhor disse a Moisés: torna a pôr o bordão de Arão diante da arca do testemunho, para que se guarde para si, para filhos rebeldes. Assim você fará acabar as murmurações que eles proferem contra mim, para que não, o quê? Para que não morram. Até aí, se você quiser deixar a sua Bíblia aberta, você pode deixar. A gente vai ler em mais alguns capítulos desse mesmo livro de Números e talvez de Êxodo também. Então é muito fácil para você poder encontrar depois, e é necessário, é importante que a gente leia para a gente poder entender. Então, de repente, eu acabei de fazer esta leitura. Alguns irmãos que estão aqui já ouviram, esta famosa, vara de Arão que floresceu, ou o famoso bordão de Arão que floresceu. Pastor, mas o que significa isso? Por que Deus pediu para que se fizesse isso? E por que a vara de Arão, ou o bordão de Arão, então, floresce? Deixa eu explicar para você. Queridos, quando Deus fez ali, a divisão das 12 tribos, de Judá, das 12 tribos de Israel. Cada tribo tinha o seu pedaço de terra, cada tribo tinha o seu chamado, cada tribo tinha, os seus costumes. Então, e a tribo de Levi, ela foi escolhida para o sacerdócio. A tribo de Levi, ela foi chamada para poder servir, a Deus diante do altar, dentro do templo. E quando a tribo de Levi foi levantada para fazer isso, na verdade, na pessoa de Arão, ele fazia parte, ele pertencia à tribo de Levi, e isso gerou o quê? Ciúme no meio do povo. Porque como eram 12 tribos, a pergunta era, por que somente a tribo de Levi pode servir a Deus diante do altar, e as outras tribos não? Eu não sei te responder por quê.
mas o importante é que Deus escolheu essa tribo. Repita comigo: Deus escolheu essa tribo. E talvez nessa noite Deus também já tenha escolhido a sua casa. Quem está me entendendo, diga amém. Então vamos começar a entender o mistério dessa noite, aquilo que Deus quer falar no meu coração e aquilo que Deus quer falar também no seu coração. Então vem Deus e escolheu a tribo de Levi para poder servir no altar, para poder queimar incenso, para poder trazer ofertas e fazer ofertas pelo pecado do povo. E Arão, ele foi levantado, ele foi escolhido para ser o sacerdote. Mas como Arão era irmão de Moisés e os dois estavam sempre juntos, então isso gerou o quê? Uma desconfiança, gerou o quê? Um ciúme no meio do povo. E o povo começou a se levantar contra Arão e contra Moisés. E no meio da igreja, queridos, não é diferente. Muitas vezes acontecem algumas coisas e tem aqueles grupinhos que começam a se levantar, e muitas vezes nós temos que realmente já resolver o problema e já extirpar este grupo para que não traga maldição para eles e também para a igreja. Mas, glória a Deus por isso. Eu acredito na nossa igreja aqui, nós não temos esse tipo de problema, nós não temos esse tipo de luta, não temos aqui grupinho, mas nós temos aqui uma congregação. Nós temos aqui um grupo de irmãos que creem em Deus, que confiam em Deus e que vão caminhar em direção de Deus. Posso ouvir um amém? Mas naquele tempo não era assim. Então veio lá 3 amigos da mesma família, Corá, Datã e Abirão. Se levantaram então contra Moisés e contra Arão. Se você depois na sua casa pode ler, que está um pouco antes esse acontecido. Eles se levantaram e eles também queriam oferecer incenso no templo. Eles também queriam sacrificar no templo, porque eles se achavam no direito de fazer isso. Eles se achavam no direito. Mas Deus escolheu aquela tribo, e aquela tribo era a tribo que autorizada, a tribo que foi escolhida para poder entrar no templo, poder sacrificar no templo, sem que fosse consumido pelo Senhor. Quem está me entendendo, diga amém. Porque vocês se lembram que a face de Deus ninguém podia ver, a presença de Deus sim, a glória de Deus sim, mas a face de Deus não poderia. Então construiu lá o templo, né? Pega a arca, coloca lá dentro, a presença de Deus está lá. Então, para poder chegar diante da arca da aliança, tinha que ser homens escolhidos por Deus, também preparados. Mas gerou-se ali um ciúme. Então, Corá, Datã e Abirão se levantaram contra Moisés e contra Arão. Vocês se lembram da história que, depois de tudo isso, a terra vem, abre, e eles são engolidos vivos pela própria terra. A Bíblia diz que eles foram engolidos. Todo o povo que estava ao redor ouvia os gritos, as lamentações, e eles caíram vivos. Acabaram de cair no buraco. A terra veio e se fechou. E o engraçado, queridos, que vem a terra, fecha sobre eles, e a vida continuou. E é muito importante nós entendermos isso. Aconteceu o que aconteceu, fizeram o que fizeram, se levantaram, vem a terra, abre a boca, engole todo mundo. 250 homens e mulheres foram engolidos pela terra naquele dia, porque se levantaram contra uma ordem de Deus. Contra uma ordem de Deus. Então, vem Moisés e fala: então tá bom. Vocês querem sacrificar também? Então pegam o incensário de vocês e vão também queimar incenso. Os sacerdotes fizeram isso e eles também fizeram. Mas a Bíblia diz, você pode ler também, que Deus não recebeu a oferta deles. Não recebeu. E quando a terra engoliu esta família, porque eles tinham feito isso, tinham, aspergido incenso também, e eles não eram chamados para isso. Entenda bem isso. Entenda bem isso. A Bíblia diz que quando eles morrem, então eles são engolidos pela terra, mas os incensários que eles usavam não foram consumidos pela terra.
Deus deu uma ordem: pega todos os incensários que são sagrados, que estão consagrados a mim, e faça chapas de telha para poder cobrir o templo. Sabe o que eu quero dizer com isso? E é muito bom a gente entender, queridos, que muitas vezes tem gente que olha para a igreja, olha para o ministério e olha para várias coisas da igreja, e muitas vezes a gente acha que nós somos alguma coisa. Mas nessa noite nós vamos entender que nós não somos. Mas quem é o nosso Deus. Mas aquilo que está consagrado ao Senhor é de quem? De quem que é? É do Senhor. Aquilo que já foi consagrado ao Senhor, queridos, é do Senhor. Não tem como mudar, não tem como fazer. Então esses homens foram engolidos, mas as ferramentas que eles usaram para poder, querer fazer o que os sacerdotes faziam, isso não foi consumido. E aquilo que sobrou, Deus falou: não podemos jogar fora, não pode estragar. Não pode estragar, porque foi consagrado ao Senhor. Ei, queridos, deixa eu dizer algo para você nessa noite, quero que você preste bastante atenção. Muitas vezes eu e você, nós já aceitamos Jesus como Salvador da nossa vida. Nós já até nos batizamos, até vem aos cultos. Então eu quero dizer para você que se você aceitou Jesus, se você já se batizou, se você já confessou Jesus com a tua boca, eu quero dizer para você que você é de quem que você é? Do Senhor, queridos. Então você já foi entregue, você já é do Senhor. Nós já somos do Senhor, e aquilo que é do Senhor nós não podemos tratar de qualquer forma, nós não podemos tratar de qualquer maneira, nós não podemos tratar de qualquer jeito, e isso é muito sério. Tem muita gente que já é de Deus, tem muita gente que já é do Senhor, tem muita gente que já é de Jesus, mas age e trabalha como se você não fosse. Se Deus te escolheu, Deus já te pagou o preço pela sua vida. Então ande, faça como um homem de Deus e como uma mulher de Deus, porque você é exclusivo de Deus. Aleluia, Jesus. Então depois que eles sacrificaram, Deus não aceita o sacrifício deles, a terra os engole. Mas mesmo depois que esse povo morreu, mesmo depois que esse povo foi engolido pela terra, a conversinha ainda continuou. O bochicho ainda continuou. A divisão ainda continuou. Então Deus falou: vamos fazer o seguinte, para esse povo saber que eu estou no controle, e que eu escolho, e eu faço, vamos fazer o seguinte: eram 12 tribos de Judá. De cada tribo vocês vão trazer um bordão, ou uma vara, ou um cajado. De cada tribo vocês vão trazer um bordão, vocês vão trazer uma vara. Escreve o nome da tribo no bordão que vocês trouxerem. E nós vamos colocar diante da Arca da Aliança. Amanhã, a vara que tiver brotado, que tiver com folhas, esta é a tribo que eu escolho para poder sacrificar diante de mim. Então por isso que Deus manda escrever o nome. E a Bíblia diz que no outro dia, quando Moisés chamou todo mundo, pega as 12 varas, coloca diante da Arca da Aliança. No outro dia, quando Moisés entra naquele lugar, a Bíblia diz que a vara de Arão foi a única que deu folha. É a única que floresceu. Só que quando Deus falou, ele disse que era somente a vara que desse folhas. A vara de Arão deu folha, a vara de Arão deu flores, e a vara de Arão também deu frutos. Quem está me entendendo, diga amém, queridos. Olha como Deus trabalha, olha como Deus mostra a autoridade e a bênção que Ele dispensa ou que Ele coloca na vida de algumas pessoas. E tem aqui nesta noite algumas pessoas que Deus já te escolheu para dar autoridade na tua mão. A autoridade você pode ter, mas poder vem de quem? Ele é poder, Ele tem poder. Então, através do poder de Deus, Ele te dá o quê? Autoridade. Então, tem pessoas aqui,
nesta noite, que precisa começar, queridos, a ter o quê? Autoridade. A entender que Deus te escolheu para você ter o quê? Autoridade. Poder é de Deus, mas autoridade você pode ter. Então o que Deus quis mostrar quando a vara de Arão, ela deu folha, ela deu flor e ela deu fruto. A amendoeira, porque foi vara de amendoeira que Deus pediu para colocar. Então a amendoeira, queridos, era a árvore, era a primeira árvore que frutificava ou florescia naquela região. Então a amendoeira era uma árvore muito conhecida no meio da região. Então Deus falou, pega então uma amendoeira. Por quê? Deus já estava mostrando o quê? A amendoeira é a primeira árvore a florescer em toda a nossa região. Então Deus já estava mostrando que ele estava escolhendo o primeiro, que era quem? Arão. Quando a gente continua lendo um pouquinho mais, a gente vê então que ela deu flor e também deu fruto. Por que Deus permitiu, ou por que Deus fez que a vara de Arão, ela desse folha, flores e frutos, para poder mostrar para todo mundo, para que não ficasse nenhuma dúvida, que Arão era o escolhido de Deus naquele momento. Para que não ficasse nenhuma dúvida, que aquele homem era o escolhido, que aquela família, que aquela tribo era escolhida, para poder reinar, para poder fazer aquele tipo de trabalho e aquele tipo de serviço. Bom, mas existia lá 12 tribos. Uma tribo, a Bíblia está dizendo claramente para a gente qual era a função e qual era a finalidade dessa tribo. Para que eles foram levantados, para que Deus escolheu esses homens para poder sacrificar diante dele. Mas eu quero fazer uma pergunta aqui nesta noite para mim e para você. Qual é a sua tribo? A qual tribo você pertence? Você sabe o que você está fazendo aqui na terra? Você sabe por que você foi chamado? Você sabe por que Deus te levantou? Você sabe por que Deus te chamou aqui? Tem gente que sabe muito bem por que você foi chamado. Tem gente que sabe muito bem para que Deus te levantou. Mas sabe o que está acontecendo? Muitas vezes você tem medo. Porque naquele tempo, queridos, o cajado, a vara que tinha na mão de um pastor de ovelha, ou de um líder, aquela vara ela tinha uma marca, ou talvez a inscrição da família, ou tinha um código, alguma coisa ali diferente que identificava que aquele bordão pertencia àquele líder daquela casa e daquela família. Mas muitas vezes você já tem o bordão na tua mão. Muitas vezes você tem até o seu nome escrito nele, mas está faltando, sabe o que? Muitas vezes autoridade. Está faltando muitas vezes para mim e para você, está faltando para nós autoridade. Porque Deus, ele já deu autoridade para poder fazer. Deus, ele já deu. Vamos ver comigo? Coloca para mim Êxodo capítulo 4, versículo 1. Deus, ele já deu autoridade. O bordão já está na tua mão, querido. Êxodo capítulo 4, versículo 1. Moisés respondeu, mas eis que eles não vão acreditar em mim, nem ouvirão o que vou dizer, pois dirão, o Senhor não apareceu a você. Então o Senhor perguntou a Moisés, que é isso que você tem na mão? Ele respondeu o quê? O que ele respondeu, igreja? Bordão. Então vamos continuar. Ele já estava na mão dele. Então ele disse, joga no chão. Ele jogou no chão. E o bordão virou uma serpente. E Moisés fugia dela. Próximo. Mas o Senhor disse a Moisés, estenda a mão e pegue pela cauda. Ele estendeu a mão, pegou-a pela cauda e ela se transformou em bordão de novo. Já deu para a gente poder entender. Então Moisés, ele já tinha o quê? Um bordão na mão. Ele já tinha autoridade. Deus já tinha dado autoridade para ele. Deus já tinha dado. E Deus também, que ele já deu autoridade para a igreja nessa terra. Deus já deu autoridade para mim e para você na face dessa terra. E muitas vezes, queridos, sabe o que está acontecendo? Esses dias eu comecei a pensar sobre isso. Deus, ele já nos deu autoridade, mas muitas vezes nós estamos olhando aí para as coisas que estão acontecendo no nosso país. E eu não queria falar sobre isso, mas eu acho que eu preciso falar.
A respeito de tudo que nós vimos aí no carnaval, as famílias enlatadas, né? Os conservadores, e isso, e aquilo, e tal. Queridos, essa questão do enlatado, eu vou confessar para vocês que eu não levei como ofensa, eu não. Eu levei como uma bênção. Porque eles tiveram que falar. Eles tiveram que entender que nós somos diferentes. Amém, queridos? Nós somos diferentes, nós somos um povo diferente. Eles podem querer nos enlatar, podem querer nos rotular, podem querer fazer o que eles quiserem fazer, queridos. Mas a igreja de Deus, o povo de Deus tem autoridade, e essa autoridade já foi dada a mim e foi dada a você. Mas muitas vezes a gente começa a olhar para tudo isso, e qual é a atitude, o que eu tenho feito, o que eu fiz por isso? Use a autoridade que você tem. Mas pastor, qual é a autoridade que eu tenho? Você vai saber daqui a pouco. Qual é a autoridade que você tem? Porque esses homens aqui, eles já tinham autoridade. Deus já tinha dado para eles autoridade. Êxodo capítulo 7, versículo 19. Espero não enfadar vocês com isso, mas não se preocupe. Acompanhe aqui no telão aqui. Êxodo 7,19, o Senhor disse ainda a Moisés, diga a Arão que pegue o seu bordão e estenda a mão sobre as águas do Egito, sobre os seus rios, sobre os seus canais, sobre as suas lagoas e sobre todos os seus reservatórios, para que virem sangue, e haverá sangue em toda a terra do Egito, tanto nas vasilhas de madeira como nas vasilhas de pedra. Vocês estão entendendo? Olha aqui para mim. Então, naquele tempo, o bordão significava o quê? Autoridade. O bordão significava o quê? Autoridade. E eles já tinham isso. Deus já tinha dado para eles. Deus já tinha dado para eles autoridade. Eu preciso ler para que isso entre no meu coração e também no seu coração, para que nós possamos entender. Espero, igual eu disse, não estar enfadando vocês com isso. Êxodo 14, 16. Êxodo 14, 16, depois vocês vão entender a chave daquilo que Deus tem e daquilo que Deus quer para a gente, nessa noite. E você, levante o seu bordão e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. É muito milagre, é muita autoridade na mão de um homem, queridos. É muita autoridade. Mas muitas vezes existe um perigo aí muito grande. Existe um perigo muito grande. Tem gente que está tão acostumado a ouvir que Deus vai fazer, que Deus pode, isso e aquilo. Então, as pessoas muitas vezes hoje confundem autoridade. O que é autoridade? É uma autorização que alguém está te dando. Então, não confunda a autoridade com poder. Porque quem recebe autoridade, na verdade o poder não está na tua mão, mas o poder está na mão daquele que está te dando a autoridade. Está claro para vocês? Vocês estão entendendo, amém? É importante você entender isso. Então, a autoridade você recebe, mas poder está na mão daquele que está te enviando, na mão daquele que está te mandando. Mais um aqui, mais um. Êxodo 17. Êxodo capítulo 17, versículos 5 e 6. E o Senhor respondeu, passa diante do povo e leve com você alguns dos anciões de Israel, leve também o bordão com que você feriu o rio Nilo, e siga em frente. Eis que estarei ali, diante de você, sobre a rocha, em Horebe. Bata na rocha, e dela sairá o quê? E o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. Olha só. Um cajado, autoridade. Então a autoridade, queridos, estava sobre esse homem. A autoridade estava sobre eles naquele momento. E esta mesma autoridade foi dada por Jesus Cristo para a igreja. Esta mesma autoridade foi dada, através de Jesus Cristo para a igreja. E aí eu pergunto para mim e para você, querido. Eles já tinham autoridade na mão. Deus já tinha dado autoridade para eles, mas todas as vezes
que eles iam usar a autoridade que já estava com eles, Deus tinha que falar, faça. Deus tinha que mostrar o caminho. Tem gente aqui que tem autoridade, tem gente que tem a bênção de Deus, tem gente que Deus está mostrando o caminho, e tem gente que não está indo, porque você está com medo. Mas eu digo para você, não tenha medo. Abra a tua mente, abra a tua visão, abra o teu coração, creia, confie, caminhe em direção daquilo que Deus já colocou na sua mão. Só que em algumas vezes a gente pode acontecer de ter o tal de abuso de autoridade. Deus, Ele dá para você autoridade, mas quando você abusa da autoridade, quem está me entendendo, diga amém. Quando a gente abusa da autoridade que Deus nos deu, Deus não está no negócio. Se você fizer aquilo que Deus te orientou, se você fizer aquilo que Deus mandou você fazer, Deus está com você. Mas se você fizer algo da tua cabeça, algo da tua mente... Eu vi um vídeo hoje que a pastora me mostrou, ou eu mostrei para ela, não sei, acho que foi eu que mostrei para ela. Uma reunião, com certeza foi filmado sem que a pessoa soubesse que estava sendo filmada, queridos. Uma pastora ia pregar em algum lugar, chamou alguns artistas para poder representar o milagre que ia acontecer naquele culto. Não sei se vocês viram isso. Vocês não viram, daqui a pouco vai chegar para vocês. E ela conversando assim, como se estivesse vendendo um produto. Ela conversando como se estivesse, sabe, numa cozinha fazendo comida ali. Não, ó, você vai entrar vocês dois sentam em tal lugar, aí a hora que eu orar, vocês caem no chão lá, finge que está endemoniado, vocês dois vão entrar na cadeira de roda, a hora que eu colocar a mão em vocês levantam, a hora que o povo começar a glorificar, vocês fazem isso e fazem aquilo. Queridos, abuso de autoridade. Só que na verdade, quando eu olho para isso, na verdade ela não tem autoridade, porque se ela tivesse autoridade, ela não precisava pedir para ninguém encenar. Quem está me entendendo, diga amém, queridos. É a mesma coisa que aconteceu com o povo lá. Né? Deus escolhe a tribo de Levi, o povo se levanta contra, por quê? Com ciúme, com inveja. Como que pode? Mas vamos em frente. Então, quando existe abuso de autoridade daquilo que Deus te deu, Deus não está com você e vai ter o quê? Consequência sobre aquilo. E muitas vezes nós estamos acostumados, eu já disse algumas vezes aqui, nós estamos acostumados com isso, queridos, muitas vezes. Está amarrado em nome de Jesus, está repreendido em nome de Jesus. Parece um mantra, parece uma palavra mágica. Mas isso só funciona, queridos, com aquele que tem realmente o compromisso com Deus e está caminhando com Deus. Porque senão você vai morrer falando isso, eu vou morrer dizendo isso, e isso não vai funcionar. E quando eu estava preparando essa pregação, me veio na mente, não li em lugar nenhum, mas me veio na mente isso. Quando a gente vê aqui, né, números, vamos lá. Então, quando a gente ouve, queridos, a gente vê essa questão aqui, né, das varas dos 12 homens da tribo de Judá. Então, às vezes eu fico pensando que, como que surgiu, porque o diabo não cria, ele só copia, né? Então, eu fico pensando às vezes, como que surgiu a tal de varinha mágica? Será que não tiraram desse pensamento aqui, dessas varinhas aqui, que, né? Não, mas... vocês veem que, pelo menos eu não acredito que funcione. Tem alguém que acredite? Vamos em frente. Mas talvez seja desse pensamento aqui que surgiu aí a tal de varinha mágica, varinha de condão, varinha de condor, não sei. Mas vamos em frente. Só para a gente poder ver e entender que quando a gente faz alguma coisa que Deus não pediu, quando a gente faz alguma coisa que Deus não mandou, Ele não tem compromisso com você, mesmo que você tenha um cajado na mão, mesmo que você tenha, sabe, Deus não vai agir com você, não vai estar com você. Livro de Números, capítulo 20, versículo 1. Livro de Números, capítulo 20, versículo de número 1.
Glória a Deus. Vamos ler do versículo 8 em diante, para a gente poder andar um pouquinho. O tempo está correndo demais hoje. Livro de Números, capítulo 20, versículo de número 8. Preste atenção comigo. Olha a ordem que Deus deu então para esse moço. Pegue o seu bordão e ajunte o povo, você e Arão, o seu irmão, e vá adiante do povo. E vá adiante do povo. Falem à rocha. Preste bem atenção nisso. Falem à rocha, e ela dará a sua água. Assim vocês tirarão água da rocha e darão de beber à congregação e aos animais. Então Moisés pegou o bordão que estava diante do Senhor, como este lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha. Então Moisés lhes disse: agora, escutem, rebeldes, será que teremos de fazer com que saia água desta rocha para vocês? Moisés levantou a mão e feriu a rocha quantas vezes? 2 vezes com o seu bordão. E saíram muitas águas, e a congregação e os seus animais beberam. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: porque não creram em mim, para me santificarem diante dos filhos de Israel, vocês não farão entrar este povo na terra que lhe dei. Fica tranquilo que eu vou te explicar. Fica tranquilo. Então aqui no versículo 8, Deus dá uma ordem para Arão e também para Moisés. Novamente o povo reclamando que não tinha água. Novamente o povo reclamando que não tinha água. E no deserto o povo reclamava que não tinha água, reclamava que não tinha comida, reclamava que não tinha carne, reclamava que não tinha várias coisas. E todas as vezes que o povo reclamava, Deus, ele supria a necessidade do povo. Vamos ter um pouquinho de entendimento, vamos fazer um adendo aqui. Todas as vezes que o povo estava no deserto, a reclamação do povo no deserto foi por causa do quê? De comida. Fala comigo, comida. Qual foi a reclamação do povo? Foi por causa de quê? Por causa de comida. Por causa de comida. Olha só. Lá no Jardim do Éden, queridos. Lá no Jardim do Éden. O que foi que derrubou Eva e Adão? O que foi? Comida, queridos. Existia um fruto que não podia comer dele, mas... Então, mais uma vez, o problema foi comida. Jesus estava no deserto por 40 dias e 40 noites. Satanás, quando vem tentar o Senhor, foi por causa do quê? Por causa de comida. Está vendo porque a gente é gordinho? Que a gente não vive sem comida, queridos. E esse negócio é terrível, mas eu já falei, né? Mês de março agora aí vai dar certo e vamos começar aí a orar para ir para a academia. Amém, queridos? Então o problema é, a maioria das vezes é por causa de comida. Então vem, agora nesse ponto aqui, que a gente chega. Deus dá uma ordem novamente a Moisés e a Arão. Olha, o povo está reclamando de novo. Então faz o seguinte, Moisés e Arão, pega o bordão, ou pega a autoridade que eu te dei, passa na frente do povo, chama o povo, fala com o povo, e quando você chegar lá na rocha, eu vou estar lá sobre a rocha. Eu vou estar lá. Você vai chegar lá e você vai falar com a rocha. E quando você falar com a rocha vai dar água para vocês. E o meu nome será o quê? Glorificado diante do povo. Mas a gente viu aqui, queridos, o que Moisés fez? Moisés, ele chama o povo, ele instrui o povo, ele vai na frente do povo, mas quando chega de frente da rocha, quando chega diante da rocha, o que ele faz? Vocês são rebeldes. Começou primeiro a fazer a propaganda dele. Vocês são tudo rebelde. Será que eu vou ter que tirar água dessa rocha para vocês poder beber? Quem está me entendendo, diga amém.
Deus mandou ele falar com a rocha. E vocês mesmo leram aí, que ele bateu 2 vezes na rocha. Era para falar, e não era para bater. E quando Moisés, ele desobedece a Deus, porque quando ele bate na rocha, o que ele fez? Ele trouxe o poder para ele, como se ele fosse o cara que resolvesse. Se ele tivesse falado com a rocha, todos iriam saber e todos iriam ver que o poder não era dele. Ele tinha autoridade para falar, mas quem tinha poder para fazer era Deus. Quem está me entendendo, diga amém. E por causa disso, porque ele desobedeceu, porque ele não falou com a rocha, mas ele bateu na rocha, ele não entrou na terra prometida. E aqui eu já quero partir para o encerramento dessa noite. Não adianta você ter poder, que poder você não tem. Não adianta você ter autoridade. E quando chegar aos 45 do segundo tempo, surge um pênalti, e se fizer aquele gol, você já ganhou o jogo. Quem está me entendendo, diga amém, queridos. Vai chegar no último dia, no último momento, lutamos, passamos, ouvimos brincadeiras, ouvimos gargalhadas do povo do carnaval. E quando está chegando a hora de nós subirmos, nós entrarmos junto com o Senhor. Então aprendam a usar a autoridade que Deus te deu. Não brinque com a autoridade que você recebeu e você tem da parte de Deus. Ei, marido, você precisa ter o quê? A autoridade na tua casa, porque Deus já te deu autoridade lá. Eu sei que às vezes é difícil. Ou você está pensando que é fácil? Às vezes eu tenho que dar uns... Mas vamos falar agora do casamento, né? Dia 2 de maio, está todo mundo convidado aí, em nome de Jesus, né, pastora? Glória a Deus. Vocês precisam estar lá para poder me ajudar a estar feliz, foi o que ela falou, né? Para a gente poder se alegrar junto lá, né? Dia 2 de maio vai ser uma bênção muito grande. Mas não se esqueçam, queridos, da autoridade que você já recebeu da parte de Deus. Mas, pastor, como que eu sei se realmente hoje eu tenho autoridade? Naquele tempo, a autoridade estava através de um cajado, de uma vara, de um bordão. Mas hoje, como que eu sei que eu tenho autoridade da parte de Deus? Você vai saber como que nós temos autoridade. E você não vai errar. Coloca para mim, por favor, o Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo de número 17. Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo número 17. Então, os 70 voltaram, cheios de alegria, dizendo: Senhor, em seu nome, os próprios demônios se submetem a nós. Próximo. Jesus lhes disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis que eu dei a vocês, olha só, eis que eu dei a vocês o quê, igreja? Fala bem alto para entrar na sua mente e no seu coração. O que Jesus deu? Autoridade para pisarem cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. E nada, absolutamente, lhes causará o quê? Dano. A autoridade já foi dada por Jesus Cristo. Ele já nos deu a autoridade. Só que os discípulos ficaram maravilhados, queridos, quando eles perceberam que os demônios se dobravam diante deles. Só que ele disse ali que ele deu o quê? A autoridade, mas ele não deu poder. Porque o poder é de Deus, o poder é de Jesus. Então os satanás, os inimigos se dobram diante da igreja, não porque você tem poder, mas porque você recebeu autoridade. Então, dentro dessa autoridade que eu e você, daquilo que nós já recebemos de Deus, é dessa forma e desse jeito que nós precisamos viver aí fora. Sabe, revelando
a autoridade que está sobre a nossa vida através do poder de Deus. O poder é dele, mas a autoridade você pode ter. Então a autoridade é sua. Você tem autoridade, nós temos autoridade. Só que Jesus também diz o seguinte: não fiquem felizes e contentes, porque os demônios estão se dobrando diante de vocês. Vocês já viram aqui na igreja algumas manifestações aqui, algumas vezes? Vocês já viram? Ou se não viu aqui, vocês viram em outro lugar? O pastor vem, coloca a mão, aí dá aquela, né? Mas a Bíblia está dizendo que não é para os discípulos, não é para nós estarmos felizes, querido. Se isso acontecer, é para nós estarmos felizes se o nosso nome, se o meu nome e se o teu nome estiver arrolado, estiver escrito no livro da vida. Então isso sim é que nós temos que lutar. É por isso sim que nós temos que permanecer firmes, cheios da autoridade do Senhor. Não fazer como Moisés fez. Deus mandou ele falar com a rocha. Ele bateu na rocha, perdeu tudo que fez para trás. Não foi para o inferno, não foi. Não foi. Porque se um homem desse aí for para o inferno, rapaz, vamos já abandonar tudo, nós estamos tudo perdido. Quem está me entendendo, diga amém. Imagine Moisés indo para o inferno, porque não, ele não foi para o inferno. Simplesmente ele não entrou na terra prometida. Subiu no monte, olhou, espiou, viu de longe, mas não entrou, mas não pisou. E é isso que eu quero encerrar dizendo para você nesta noite. E a banda pode subir aqui. É isso que eu quero dizer para você nessa noite, meu querido. Viu? Você e eu, nós não precisamos somente olhar a terra prometida de longe. Não, nós precisamos pisar na terra. Nós precisamos entrar na terra, porque você tem a autoridade da parte de Deus sobre a tua vida. Então saiba usar a autoridade que Jesus Cristo já deu para mim, a autoridade que Jesus Cristo já deu para você, porque nós somos a igreja dele. Talvez você fale assim: pastor, mas isso aí não é nem importante para nós ouvir isso aí no domingo, não. Para que eu vou ouvir isso aí? Porque você precisa sim ter autoridade. E a autoridade, ela só vem de Deus. Ela só vem de Deus. A Bíblia diz que não existe autoridade na face dessa terra, se não seja dada ou enviada por Deus. Então, toda autoridade que rege sobre a face dessa terra, é Deus quem permitiu. É Deus quem permite. Então, se é Ele que permite, vamos clamar, queridos, nessa noite, para que Deus nos dê autoridade. Mas que Deus também venha abrir a mente e a visão da igreja. Para a gente poder entender exatamente aquilo que Deus está falando no meu coração e aquilo que Deus está falando no seu coração. Se Deus mandou você falar com a rocha, fale com a rocha. Se Deus mandou você bater na rocha, bata na rocha. Porque humanamente falando, biologicamente, quimicamente falando, é impossível sair água de uma rocha. Quem está me entendendo, diga amém.